não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Que é também o que aconteceu no próprio século XVIII, com essa articulação de messianismo e gnosticismo. Estava acontecendo tanta coisa, quer dizer, aquelas sociedades esotéricas, aqueles clubes revolucionários, aquilo proliferava com uma tal velocidade que ninguém podia refletir claramente e dizer, olha, o que está acontecendo é isso, o que nós queremos é X ou Y. Quer dizer, aí a aceleração dos acontecimentos faz com que a inteligência humana seja submergida num caos de estimulações contraditórias absolutamente inabarcável. Quer dizer, seria até, vamos dizer, paradisíaco nessa altura você poder dizer, encontrei uma explicação, tudo isso é o gnosticismo. Não é isso? Você pode até dizer isso, mas com a ressalva de que a palavra gnosticismo vai querer dizer que 50 mil coisas diferentes. Aí é que eu acho que o método do Hegel encontra o seu limite, porque ele quer trabalhar dentro de uma referência que pode ser aceita academicamente como científica. Não é isso? Então, para isso ele tem que se colocar de um ponto de vista que seja, vamos dizer, teologicamente neutro. Ele não pode se colocar de um ponto de vista cristão. Tá certo? Mas acontece que, para você unificar esse conjunto de fenômenos, para você poder ter uma visão unitária, você não pode fazer do ponto de vista positivo. Isso é, se você somar confrontar as várias ideias, os vários simbolismos, as várias propostas, etc., você não encontra unidade nenhuma. Você só encontra uma unidade negativa. Quer dizer, o que está sendo atacado? É contra quê? Você está entendendo? E aí fala, mas isso é evidentemente contra o cristianismo. Então, quer dizer que o cristianismo é o único ponto de observação desde o qual esse fenômeno adquire alguma unidade, que se torna compreensível. Está entendendo? E até mais especificamente, o cristianismo católico. Quer dizer, a unidade do processo só aparece desde o ponto de vista da sua vítima principal. Não há uma proposta positiva, há uma infinidade, vamos dizer, de processos desencadeados contra uma vítima especial. Está entendendo? Mas é claro que o Hegel não poderia assumir esta posição. Embora o que eu estou dizendo não dependa de uma adesão à fé católica. É um simples fato histórico, mas é objetivamente comprovável, que o foco desses ataques, né, se define numa série de círculos concêntricos, no qual você pode dizer, vamos dizer, a civilização ocidental, tá certo? Mas nem daí o que está sendo atacado? Por exemplo, o socialismo faz parte da civilização ocidental, não está sendo atacado. Então não é a civilização ocidental inteira, tá certo? É só um pedaço dela, tá certo? Então dizemos o quê? É a
herança judaico-cristã, eu digo, bom, mas vocês têm uma série de elementos provenientes do judaísmo que entram claramente nos movimentos revolucionários. Isso nós não podemos esquecer, vamos dizer, todas estas as heresias judaicas que aparecem a partir do século XVI e que tem uma influência imensa, como a Anka Otidamisha cobrando isso aí, né, na formação dos movimentos revolucionários modernos. Esses movimentos judaicos, eles tentam de algum modo se substituir ao judaísmo tradicional. Quer dizer, todo esse negócio, essa onda de modernismo religioso que apareceu dentro da Igreja Católica, apareceu muito antes dentro do judaísmo. Ninguém prestou atenção porque é uma coisa de meia dúzia de pessoas. Mas, digamos, um judaísmo modernizante, uma espécie de teologia de libertação judaica, já tinha no começo do século XIX. Quer dizer, como se tivesse usado o judaísmo como laboratório para depois fazer a coisa em escala maior dentro da igreja. Se você pegar totalidade dos judeus, existem mais ou menos 18 milhões de judeus no mundo. Quantos desses judeus são religiosos ortodoxos praticantes? 3%? 4%? Você vê que até o século XVIII não havia judeu não praticante. Quer dizer, o seu sujeito é judeu, ele está dentro da lei de Moisés, ele faz parte ali da sinagoga e pronto, acabou. E se ele não fizer parte da sinagoga, bota ele para fora, como botou Spinoza. Tá certo? Quer dizer, o judeu não judeu é uma criatura moderna. Mas aquilo, então, o século XIX já estava cheio de judeu não judeu. Quer dizer, o sujeito que estava completamente fora da religião judaica, mas que para o observador externo continuava tão judeu quanto. Por exemplo, você dizer Trotsky é judeu ou não é judeu? Depende. Para ele mesmo não era. Ele não suportava que o chamassem de judeu. Quer dizer, não tem nada a ver com isso, odeia essa porcaria. Tá certo? Porém, a comunidade, de certo modo, o aceita como judeu, porque ele saiu dali de dentro. E para o observador de fora, ele também é judeu, porque essa foi a origem dele. Está compreendendo? Então, outro dia saiu um artigo no Jornal Judaico dizendo o seguinte, esqueci o nome do juiz, Sever Plocker, né? O artigo chamava Os Judeus de Stalin. O judeu criou um escândalo desgraçado, porque ele disse, nós não podemos esquecer que desses assassinos em massa, uma boa parte era gente nossa. E ele dá a lista lá do monte de, né? Eu digo, bom, esses caras eram judeus ou não eram judeus? Sob certos aspectos, eles eram. Vamos dizer, não só pela origem, mas pelo fato de que, quando a situação apertava, eles se prevaleciam da comunidade. Não é isso? Quer dizer, ele está contra o judaísmo e, portanto, está contra o padrão de unidade da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, né, se a situação engrossa, ele diz, estou sendo vítima de antissemitismo. E daí a comunidade vai protegê-lo. Quer dizer, é uma situação de uma ambiguidade, de uma vigarice fora do comum. Não é isso? Por exemplo, quando aqui teve o caso dos Rosenberg, né, que foram acusados de espionar, né, o Partido Comunista inteiro levantou a gritaria, não, isso é antissemitismo. Como antissemitismo? Os caras nunca tinham ido numa sinagoga, porém eram comunistas, eram materialistas, o que eles tinham a ver com isso? Não. Eles não eram judeus, mas eram judeus quando lhes interessava. Você está entendendo? Então, embora esses movimentos comunistas, vamos dizer, perseguissem os judeus religiosos, tá certo? Ao mesmo tempo eles preservavam a identidade judaica nos momentos em que isso podia ser vamos dizer, publicitariamente útil, né? O que cria, então, o artigo foi recebido de duas maneiras. Uns caras diziam, muito bem, isso é um negócio corajoso, a gente tem que engolir isso mesmo. E o outro dizia, mas não temos nada a ver com isso, esses caras não são judeus realmente. As duas coisas são certas. Entendeu? As duas coisas são verdadeiras, porque eles eram judeus e não eram judeus. Entendeu? Você pode, dependendo do lado que você olha, né?
por exemplo, entre autores católicos, sobretudo na França, conservadores católicos, muitos deles, percebendo o grande número de líderes judeus no meio desses movimentos, né, se tornaram decididamente antissemitas. Essa é a característica da direita francesa, é o antissemitismo visceral. Tá certo? E isso implica que eles entendam o movimento revolucionário como uma criação judaica, como se isto saísse vamos dizer, da liderança religiosa judaica. Isso é a criação de rabinos. Mas quando você examina o negócio direito, esses caras estavam destruindo o judaísmo desde dentro, desde o começo do século XIX. Mas, por outro lado, como a comunidade judaica não toma uma posição, vamos dizer, de expelir esses caras, de excomungá-los, tá certo? E ao contrário, às vezes correm em defesa deles quando eles são perseguidos, então se cria uma ambiguidade desgraçada, entendeu? Né? E a comunidade judaica acaba levando a culpa de muita coisa que os próprios caras fizeram contra ela. Tá certo? Mas note bem, o mesmo processo acontece na Igreja Católica. Por exemplo, quando aqueles teólogos da libertação, né, instigaram aquela rebelião em Ruanda, em que uma tribo mais pobre matou os caras de uma não sei quantos caras, 900 mil, negócio assim, de uma tribo mais rica, né? O pessoal diz, isso é culpa da Igreja Católica. Eu digo, bom, eram os inimigos internos, né, de dentro da Igreja Católica, usando a identidade de católicos. Não é isso? Mas, por outro lado, eles eram padres efetivamente. Então, é culpa da Igreja? Não é culpa da Igreja. É o mesmo problema dos judeus. É culpa do judeu? Não é culpa do judeu. Está entendendo? Então, são esses agentes históricos, são agentes históricos nebulosos. E a respeito da ação desses, você não vai encontrar nenhum documento como esse que o Wegener exige. Um documento autoexpressivo. Porque aí tudo é feito de, vamos dizer, de mentira, de camuflagem e de falsa consciência. É uma coisa, o lusco-fusco o tempo todo. Por outro lado, esses são os processos essenciais da história contemporânea. E nós, usando somente os documentos do tipo que o Wegener seleciona, nós não mais vamos entender nada. Se partirmos para os outros documentos são monstruosamente ambíguos, tá certo? E você tem que exercer uma parte de adivinhação. E se você joga esses documentos fora, você fica sem entender o que está acontecendo. Diga. Isso significa que seja impossível encontrar documentos dessa natureza. Porque eu penso assim, se ele priorizava a autoidentificação essencial do agente. Então, documentos de ordem mais pessoal, assim como diários, poderiam ter mais... Claro que pode haver. Pode haver agentes dessa coisa que tentaram, de algum modo, se explicar até para si mesmos. Tá certo? Porém, o que você não vai encontrar é alguém que faça isso com relação à totalidade deste movimento. Por isso que as pessoas perguntam, bom, você vê um movimento revolucionário, mas onde está o comando? Eu digo, mas a característica fundamental deste negócio, né, é que ele funciona para entender se você precisa estudar o Agente 86. Porque ele está lutando contra uma organização que se chama Caos. Tá entendendo? E você não vai esperar que o representante da Caos, né, exponha ordenadamente os objetivos, métodos e estratégias da organização. Porque talvez ele mesmo não os conheça. Eu acho que os agentes dessa coisa, nenhum deles tem visão da coisa inteira, porque a visão da coisa inteira seria tão horrorosa que o sujeito abandonaria aquilo imediatamente. Olá, nessa questão dos documentos, eu sempre lembro daquela entrevista que a gente já falou, do Zoni Ventura, sobre o maio de 68. A gente fez toda aquela putaria, usava droga, não sei o que, suruba, aí apareceu alguma coisa para estragar a festa, que foi o tráfico de drogas, matando pessoas, né? E a AIDS.
Ele não faz a ligação entre causa e consequência, né? De uma coisa Era tão bonito naquele tempo, né? A gente cheirava cocaína, né? Tomava pico, né? Fazia suruba, né? E depois veio o tráfico e a AIDS estragou tudo. E o relato dele... Como se fosse uma coisa contrária, e não a continuação natural do que eles estavam fazendo, tá entendendo? Então, como que você compraria droga se não existisse tráfico de droga, meu Deus do céu? Não é isso? E o relato dele, para trabalhar como o Feirinho põe, é difícil você pegar como um exemplar assim, da autointerpretação, porque ela é tão desconexa da realidade. Então é um documento. Veja, por exemplo, esse livro do Zuenir Ventura, muito bem lembrado, né? Ele não é um documento autoexpressivo, porque ele consiste em 90% de autocamuflagem, é um documento de autoengano. Quer dizer, é um documento que tem que ser interpretado psiquiatricamente. Não estou brincando, não é um modo de dizer. É por isso mesmo que depois de eu estudar essa coisa aqui, pensar muito, eu pensei, peraí, você tentar explicar essas coisas por gnosticismo, ou até por messianismo, você vai falhar, porque nós estamos lidando com configurações psicopatológicas, no sentido estrito. Não se trata de doença espiritual. A doença espiritual pode existir num homem que é psiquicamente normal. Mas esses caras não são psiquicamente normais. Não se encaixa na categoria, mas de certa forma um documento muito valioso. Claro, mas documento valioso não no sentido do Voegelin. Não no sentido do Voegelin, porque não é uma consciência essencial. É uma falta. O Voegelin pode admitir no máximo, vamos dizer, coexistência, vamos dizer, de falácia, de mentira, de auto-engano, etc, etc. Mas, vamos dizer, e o auto-engano totalmente sincero? Você está entendendo? É claro que você entra numa esfera que é psicopatológica mesmo. E você tem que estudar a coisa psiquiatricamente, não tem outra maneira. Não é possível usar esse. Depois de um certo ponto, depois dos anos 60, esses métodos não servem mais. E você tem que partir deles, claro. As coisas estão muito bem feitas até o ponto em que chegou. Só que, para estudar este processo, vamos dizer, da ampliação do movimento revolucionário, você não encontra mais documentos desse tipo, né, e encontra somente documentos sintomáticos, que atestam os sintomas. Por exemplo, o cara que faz isso, ele acha que aquela vida paradisíaca que eles levavam, né, cheirando coca e tal, não tem nada a ver com o narcotráfico. Porque como uma pessoa pode pensar uma coisa dessa? Nem disso não tem nada a ver, simplesmente nem reflete o assunto. Você vê, aí mistura, por exemplo, você tem a autobeatificação, quer dizer, um elemento de origem messiânica, é a Revolução dos Santos. Tem o livro do Michel Walzer, a Revolução dos Santos, né, onde surge essa noção da impecância, quer dizer, como nós estamos trabalhando pelo bem, né, não há pecado. Daqui para dentro, dessa linha para dentro, não tem pecado. Então, existe esse componente na mente do cara. Tá certo? Porém, você não ver o pecado, você não ver o mal, é uma coisa. Agora, você não vê um elo causal óbvio, epa, aí já é algo mais. Eu duvido que os santos do século XVII fossem tão imbecis a esse ponto. Agora, como é que você pode falar? Isso não é nem imbecilidade. Porque, por outro lado, o autor Zuenir Ventura não é um imbecil. Ele é um jornalista bastante eficiente quando ele quer. Então, realmente o desejo de permanecer se vendo a si próprio como santo chega a tal ponto que tem que tapar a realidade óbvia. Tá certo? Não é a realidade das ideias, das doutrinas, não, é a realidade do que ele mesmo fez. E note bem, não é o Zuenir Ventura que pensa assim, é toda essa geração. Né? É muito engraçado você ver esses caras de 68 tentando raciocinar sobre aquilo. Né? Passados aí 40 anos, né? O máximo que eles podem fazer é assim, dizer, não, nós erramos nesse ponto, erramos naquele. Tá certo? Mas eles não se sentem autores de tudo o que aconteceu. Não se sentem autores do que eles fizeram.